Beatriz Tavares estava prestes a cometer o que muitos chamariam de o maior erro profissional de sua vida. Ali, na sala de reuniões da Ventura Agro, com um contrato de estágio que valia mais que seu salário dos sonhos estendido em sua direção, ela balançou a cabeça negativamente. "Obrigada, mas não posso aceitar", disse, ignorando completamente o olhar atônito de todos os presentes e o suspiro quase inaudível do homem sentado à cabeceira da mesa. Gabriel Ventura não conseguia tirar os olhos da mulher que acabara de dispensar uma oportunidade que centenas de recém-formados matariam para ter. Havia algo naquela recusa que o intrigava profundamente. Algo que mexia com uma parte dele que pensava estar definitivamente adormecida. Portanto, enquanto todos os outros viam apenas uma jovem teimosa desperdiçando uma chance única, Gabriel via uma mulher com princípios sólidos demais para aceitar o que considerava favor. A história havia começado 3 semanas antes, quando Beatriz entrou por engano na sala de aula, onde Gabriel ministrava uma palestra sobre agricultura sustentável na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ela procurava a sala ao lado para divulgar um evento de startups da sua turma de sistemas de informação, mas acabou interrompendo uma aula repleta de estudantes de administração. Em vez de simplesmente pedir desculpas e sair, Beatriz se apresentou com aquele sorriso meio torto que desarmava qualquer defesa. "Desculpem a invasão, pessoal. Sou Beatriz da TI e vim roubar 2 minutinhos de vocês para falar de uma feira que pode mudar suas vidas empresariais." O que deveria ter sido apenas um anúncio rápido se transformou em 15 minutos de apresentação espontânea que prendeu a atenção até mesmo de Gabriel. Havia algo magnético na forma como ela falava, gesticulando com as mãos, os olhos brilhando de entusiasmo genuíno. Portanto, quando ela terminou e se desculpou novamente pela interrupção, Gabriel fez algo que nunca havia feito antes. Interrompeu sua própria aula para perguntar se ela gostaria de tomar um café depois. Mas Beatriz recusou educadamente, alegando que tinha aula em seguida, e foi embora, deixando para trás um rastro de curiosidade que Gabriel não conseguia explicar. Durante as semanas seguintes, ele se pegou pensando nela mais vezes do que gostaria de admitir. Pesquisou discretamente sobre ela, descobriu que era uma das melhores alunas do curso, que morava com a tia desde os 16 anos e que trabalhava meio período em uma loja de eletrônicos para ajudar nas despesas. Portanto, quando soube que ela estava procurando estágio, não hesitou em fazer uma proposta. A oferta era mais que generosa. Estágio remunerado na área de tecnologia da informação da Ventura Agro, com possibilidade de efetivação, plano de saúde e todos os benefícios que uma empresa do porte da sua oferecia. Mas Beatriz recusou sem nem mesmo ouvir os detalhes. "Não entendo", disse Marina Santos, a diretora de recursos humanos, depois que Beatriz saiu da sala. "Ela é exatamente o que procuramos, competente, dedicada, com excelentes referências acadêmicas. Por que recusaria?" Gabriel sabia exatamente por quê. Ele havia visto nos olhos dela a mesma expressão de quando ela entrou por engano em sua sala de aula. Dignidade pura. Beatriz não queria ser vista como alguém que conseguiu uma oportunidade por outros motivos que não sua competência. E isso, paradoxalmente, a tornava ainda mais competente aos olhos dele. "Deixem comigo", disse Gabriel, surpreendendo a todos. Talvez ela precise de uma abordagem diferente. Leonardo Campos, seu melhor amigo e sócio minoritário na empresa, o encarou com aquela expressão que significava: "Você está fazendo alguma coisa que não deveria." Mas Gabriel ignorou o olhar de advertência. Havia decidido que não desistiria de Beatriz Tavares tão facilmente. O destino, ou talvez apenas o acaso, lhes deu uma segunda chance 2 semanas depois. Gabriel estava caminhando pelo festival de comida de rua, que acontecia no centro de Campo Grande, tentando relaxar depois de uma semana particularmente estressante de reuniões com investidores. O evento era uma de suas poucas concessões ao lado mais descontraído da vida,
uma forma de se conectar com algo real e autêntico em meio ao mundo corporativo que às vezes o sufocava. Foi então que a viu. Beatriz estava parada em frente a uma barraca de pastéis com uma expressão concentrada no rosto, claramente tentando decidir entre dois sabores. Usava uma blusa florida simples e jeans desbotado, o cabelo preso em um rabo de cavalo desalinhado, e estava absolutamente linda, de uma forma que fazia o coração de Gabriel acelerar sem motivo aparente. Ele se aproximou antes mesmo de decidir conscientemente fazê-lo. "O de queijo com calabresa é o melhor", disse, parando ao lado dela. "Trust me, já testei todos." Beatriz se virou e Gabriel viu o momento exato em que ela o reconheceu. Suas bochechas coraram levemente, mas ela não pareceu constrangida. Pelo contrário, sorriu com aquele mesmo sorriso meio torto que o havia conquistado na primeira vez. Gabriel Ventura experimentando comida de rua, isso não vai acabar com sua reputação de empresário sério? Ela provocou, e Gabriel riu de verdade pela primeira vez em semanas. "Talvez seja exatamente isso que minha reputação precisa", ele respondeu, pedindo 2 pastéis para o vendedor. "Permita-me pagar como desculpa por ter tentado suborná-la com aquela proposta de estágio." "Você não estava me subornando", Beatriz disse, aceitando o pastel. "Estava sendo gentil, mas eu não poderia aceitar." "Por que não?" Ela deu uma mordida no pastel, fechando os olhos por um momento para saborear. "Porque eu preciso saber que consegui algo pelo meu próprio mérito, não porque um empresário bonito ficou com pena de mim." Gabriel quase engasgou com a própria mordida. "Bonito? Não se faça de modesto." Beatriz riu. "Mas isso não muda o fato de que eu preciso construir minha carreira com base na minha competência, não em favores." Eles caminharam juntos entre as barracas, provando diferentes comidas e conversando sobre tudo e nada. Gabriel descobriu que Beatriz tinha opiniões fortes sobre tecnologia sustentável, que adorava filmes de terror, mas só assistia com as luzes acesas, e que sua maior ambição profissional era desenvolver sistemas que pudessem fazer a diferença na vida das pessoas. "Sabe", disse Gabriel quando pararam em frente a uma barraca de sorvetes artesanais, "talvez você esteja certa sobre o mérito. Mas e se eu te disser que você já provou seu valor? Que a proposta que fiz foi baseada puramente na pesquisa que fiz sobre seu desempenho acadêmico e suas referências?" Beatriz o encarou, procurando por sinais de mentira em seus olhos. "E eu deveria acreditar nisso? Deveria acreditar que um empresário que chegou onde chegou não desperdiçaria recursos com pessoas incompetentes, independentemente de quão bonitas elas sejam." Gabriel respondeu, e teve a satisfação de ver as bochechas dela corarem novamente. O sol estava se pondo quando finalmente se separaram, mas Gabriel sabia que algo havia mudado entre eles. Portanto, quando Beatriz hesitou antes de se despedir, ele soube que havia uma chance. "Gabriel", ela disse, parecendo tomar uma decisão difícil, Se a proposta ainda estiver de pé, talvez eu possa reconsiderar. Mas com uma condição." "Qual?" "Período de experiência de 1 mês. Se eu não provar meu valor nesse tempo, saio sem ressentimentos. E se você estava mesmo me fazendo um favor, também saio. Acordo?" Gabriel estendeu a mão, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Expectativa genuína pelo futuro. "Acordo." Mas enquanto caminhava de volta para seu carro, Gabriel não fazia ideia de que Marina Santos havia presenciado todo o encontro de longe, nem que ela já estava planejando formas de garantir que Beatriz Tavares durasse muito menos que 1 mês na Ventura Agro. A segunda-feira chegou mais rápido do que Beatriz esperava, trazendo consigo uma mistura de nervosismo e determinação que ela não sentia desde os primeiros dias de faculdade. Chegou à Ventura Agro 15 minutos antes do horário, vestindo sua melhor blusa social, emprestada da prima Camila, e uma saia que havia comprado em uma liquidação 3 meses antes.
Não era o guarda-roupa corporativo perfeito, mas era autêntica, e isso teria que ser suficiente. O prédio da Ventura Agro impressionava até mesmo quem passava apenas na calçada em frente. 20 andares de vidro e aço, com jardins verticais que demonstravam o compromisso da empresa com a sustentabilidade. Portanto, quando Beatriz cruzou o lobby elegante, com seu piso de mármore e plantas cuidadosamente dispostas, sentiu-se como Alice caindo na toca do coelho, mas um coelho muito bem vestido e intimidante. Beatriz Tavares? Uma voz feminina a chamou assim que ela se aproximou da recepção. Uma mulher alta, impecavelmente vestida com um terno cinza, que provavelmente custava mais que o salário mensal da tia Nilda, se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. Sou Marina Santos, diretora de Recursos Humanos. Seja bem-vinda. Houve algo no tom de Marina que fez Beatriz se lembrar imediatamente das meninas populares do ensino médio, educadas na superfície, mas com uma crueldade sutil que só outras mulheres conseguiam detectar. Mas Beatriz sorriu de volta, decidida a não começar o primeiro dia procurando por problemas onde talvez não existissem. Obrigada, Marina. Estou ansiosa para começar. Tenho certeza de que está, Marina respondeu, e dessa vez Beatriz teve certeza de que havia uma insinuação ali. Venha, vou apresentá-la ao seu supervisor direto. Enquanto caminhavam pelos corredores, Marina foi explicando a estrutura da empresa com a eficiência de alguém que havia feito aquela apresentação centenas de vezes. Mas Beatriz notou que ela não mencionou Gabriel uma única vez, como se ele fosse apenas uma figura distante na hierarquia corporativa, não o CEO que havia pessoalmente a convidado para trabalhar ali. Aqui é o departamento de TI, Marina anunciou, parando em frente a uma área aberta com várias estações de trabalho. Você trabalhará diretamente com Carlos Mendoza, nosso coordenador de sistemas. Carlos, esta é nossa nova estagiária. Carlos Mendoza era um homem na casa dos 40, com cabelos grisalhos nas têmporas e um sorriso genuinamente caloroso. Diferentemente de Marina, ele pareceu realmente feliz em conhecê-la. Beatriz, ouvi falar muito bem de você. Gabriel me mostrou seu portfólio acadêmico. Trabalho impressionante. Marina tossiu delicadamente. Bem, deixarei vocês se conhecerem. Beatriz, lembre-se de que qualquer dúvida sobre políticas da empresa, você deve procurar primeiro o RH. É protocolo. Depois que Marina se afastou, Carlos balançou a cabeça com uma expressão divertida. Ignore a formalidade excessiva dela. Aqui no TI somos mais descontraídos. Venha, vou te mostrar sua estação de trabalho. O primeiro projeto que Carlos apresentou a Beatriz era exatamente o tipo de desafio que ela adorava. Otimizar o sistema de rastreamento de produtos orgânicos da empresa. Era complexo o suficiente para ser interessante, mas não tão impossível que a fizesse questionar suas habilidades. Portanto, ela mergulhou no trabalho com o entusiasmo que sempre demonstrava quando encontrava um problema tecnológico interessante de resolver. Você trabalha rápido, observou Esperança Lima, uma analista de sistemas que trabalhava na estação ao lado. E bem, esse sistema estava dando dor de cabeça para todo mundo há semanas. É só questão de entender a lógica por trás do código, Beatriz respondeu sem tirar os olhos da tela. Todo programa tem sua personalidade. Você só precisa descobrir como ele gosta de ser tratado. Esperança riu. Você fala dos sistemas como se fossem pessoas. Não são? Beatriz brincou. Temperamentais, cheios de peculiaridades, às vezes fazem exatamente o oposto do que você espera. Parecem bem humanos para mim. Foi então que ela sentiu alguém parado atrás de sua cadeira. Virou-se e deu de cara com Gabriel, que observava sua tela com uma expressão concentrada. Ele usava uma camisa azul clara que realçava seus olhos escuros, e Beatriz teve que fazer um esforço consciente para não parecer boba demais. Como está sendo o primeiro dia? Ele perguntou,
e Beatriz notou que várias pessoas no departamento pararam para observar a interação. Produtivo, ela respondeu, tentando manter o tom profissional. Carlos me deu um projeto interessante para começar. Gabriel assentiu, mas ela percebeu que ele queria dizer algo mais. Havia uma tensão sutil no ar, como se ambos estivessem muito conscientes de que não estavam apenas patrão e funcionária. Havia algo mais ali, algo que começou com pastéis em um festival de comida de rua. Ótimo, se precisar de alguma coisa, ele começou, mas foi interrompido pela chegada de Marina. Gabriel, ela disse, com aquele sorriso perfeito e gelado. Não sabia que você estava visitando o UTI hoje. Algum problema específico? Nenhum problema, Gabriel respondeu, mas Beatriz percebeu a mudança sutil em sua postura. Ele ficou mais formal, mais distante. Só verificando como nossa nova estagiária está se adaptando. Que dedicação, Marina comentou. E Beatriz tinha quase certeza de que havia sarcasmo na observação. Tenho certeza de que Beatriz se sentirá bem acolhida pela equipe. Não é mesmo, Beatriz? Certamente, Beatriz respondeu, forçando um sorriso. A tensão no ar era quase palpável agora, e ela começou a perceber que havia muito mais acontecendo ali do que ela entendia. Gabriel partiu poucos minutos depois, mas não antes de lançar um olhar para Beatriz que dizia claramente, conversamos depois. E Marina também partiu, mas seu olhar dizia algo completamente diferente, algo que fez Beatriz sentir um arrepio desconfortável na espinha. Bem-vinda ao drama corporativo, Esperança murmurou baixinho depois que ambos saíram. Palavra de amiga, tenha cuidado com Marina, ela não gosta de competição. Competição? Beatriz perguntou, genuinamente confusa. Esperança a encarou como se ela fosse incrivelmente ingênua. Querida, você realmente não percebe como Gabriel olha para você? E como Marina percebe que ele olha para você? Antes que Beatriz pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número que ela não reconheceu, mas que suspeitou imediatamente de quem era. Café depois do trabalho? Preciso compensar o pastel de sábado com algo mais civilizado. Beatriz olhou ao redor do escritório, notando que várias pessoas ainda a observavam discretamente. Engoliu em seco, percebendo que talvez tivesse se metido em algo muito mais complicado do que imaginava. Mas então pensou na conversa que teve com Gabriel no festival, na forma como ele a fez rir, na conexão genuína que sentiu entre eles. Digitou de volta. Só se for em algum lugar que sirva pastéis também. Desenvolvi um vício. B. A resposta veio quase imediatamente. Conheço exatamente o lugar. Te busco às 6. Beatriz hesitou por apenas um segundo antes de responder. Encontro você no lobby. Não quero causar mais especulações. Esperta e bonita. Combinação perigosa. Apesar de tudo, das olhadas curiosas, do sorriso gelado de Marina, da sensação de estar pisando em terreno desconhecido, Beatriz sorriu para a tela do celular. Portanto, quando Esperança perguntou se estava tudo bem, ela assentiu com mais confiança do que realmente sentia. Está tudo bem. Só... Talvez você possa me ensinar algumas coisas sobre navegação em águas corporativas? Esperança riu. Querida, se você vai sair com o chefe, vai precisar de mais que algumas dicas. Mas não se preocupe, eu te protejo. Todas nós mulheres precisamos nos ajudar, especialmente quando Marina Santos resolve que você é uma ameaça. O resto do dia passou rapidamente, mas Beatriz não conseguiu se livrar da sensação de estar sendo observada. Cada vez que levantava os olhos do computador, parecia que alguém rapidamente desviava o olhar. Quando foi ao banheiro, ouviu sussurros que pararam abruptamente quando ela entrou. E quando voltou para sua mesa após o almoço, encontrou Marina casualmente, conversando com Carlos sobre protocolos de conduta para estagiários. Mas à medida que o relógio se aproximava das 6, a ansiedade foi sendo substituída por algo mais parecido com expectativa. Gabriel havia prometido um lugar que servisse pastéis,
E Beatriz descobriu que estava genuinamente curiosa para ver que tipo de estabelecimento um CEO milionário consideraria adequado para um encontro casual. Às 6 em ponto, ela desceu para o lobby, onde Gabriel já a esperava. Ele havia trocado o terno por uma camisa casual e jeans, e Beatriz ficou surpresa ao perceber como ele parecia mais jovem e mais acessível fora do ambiente corporativo. Pronta para uma experiência gastronômica que vai mudar sua perspectiva sobre comida de empresário? Ele perguntou, oferecendo o braço. Agora estou preocupada. Beatriz riu, aceitando o braço. Por favor, me diga que não vamos para algum lugar com mais garfos do que eu sei usar. Melhor que isso, Gabriel disse, conduzindo-a para fora do prédio. Vamos para um lugar onde você come com as mãos. E foi nesse momento, caminhando ao lado de Gabriel pelas ruas de Campo Grande, enquanto o sol se punha, que Beatriz percebeu que talvez estivesse prestes a descobrir que algumas apostas valiam todos os riscos. O lugar que Gabriel tinha em mente era uma surpresa que Beatriz jamais teria imaginado. Uma pequena lanchonete familiar no bairro Amambai, completamente diferente dos restaurantes sofisticados que ela esperava que um CEO frequentasse. O estabelecimento tinha apenas 8 mesas, paredes decoradas com fotos antigas de Campo Grande e um aroma de temperos caseiros que fazia qualquer pessoa se sentir em casa. Sério? Beatriz riu quando pararam em frente ao bar e lanchonete do seu Osvaldo. Gabriel Ventura tem um restaurante secreto em um bairro popular? Tenho vários, ele admitiu, parecendo quase envergonhado. Cresci aqui pertinho, antes de meu pai fazer fortuna com agricultura orgânica. Seu Osvaldo me ensinou a jogar dominó naquela mesa do canto quando eu tinha 8 anos. Havia algo tocante na vulnerabilidade com que Gabriel compartilhou essa informação, como se estar ali fosse uma forma de mostrar a Beatriz quem ele realmente era por baixo do verniz corporativo. Portanto, quando entraram e seu Osvaldo gritou, "Gabriel, meu filho", do fundo da cozinha, Beatriz entendeu que estava sendo convidada para conhecer algo muito pessoal. Trouxe uma namorada nova? Seu Osvaldo perguntou sem cerimônia, secando as mãos no avental antes de cumprimentar Beatriz com um aperto de mão caloroso. "Ela é uma amiga especial", Gabriel respondeu, e Beatriz notou que ele não corrigiu completamente a suposição do homem. "Ah, entendi", seu Osvaldo piscou para Beatriz. "Amiga especial é código para ainda não sei como explicar o que ela significa para mim. Conheço esse Gabriel desde pequeno, mocinha. Ele nunca trouxe nenhuma amiga especial aqui." Gabriel suspirou, mas estava sorrindo. "Seu Osvaldo, você podia tentar não assustar ela no primeiro encontro." "Primeiro encontro!" o homem exclamou, batendo palmas. "Então é sério mesmo. Vou fazer meus pastéis especiais para vocês." E nada de recusar. É por conta da casa. Enquanto seu Osvaldo desapareceu na cozinha animadamente, Beatriz e Gabriel se sentaram na mesa do canto, a mesma onde, aparentemente, um Gabriel de 8 anos havia aprendido sobre dominó e vida. "Ele é adorável", Beatriz disse, observando as fotos nas paredes. "E você trouxe mesmo outras pessoas aqui?" "Nunca", Gabriel admitiu. "Na verdade, nem meus amigos mais próximos conhecem este lugar. É meio que meu refúgio quando o mundo corporativo fica pesado demais. E você está compartilhando seu refúgio secreto comigo por quê?" Gabriel a estudou por um momento, como se estivesse tentando descobrir como responder honestamente sem se expor demais. "Porque você é a primeira pessoa em muito tempo que me faz querer compartilhar coisas reais." A conversa foi interrompida pela chegada dos pastéis mais elaborados que Beatriz já havia visto. Recheios gourmet que seu Osvaldo claramente havia inventado especialmente para a ocasião. Mas o que realmente chamou sua atenção foi a forma como Gabriel relaxou completamente naquele ambiente, rindo alto das piadas do proprietário, contando histórias da infância, sendo simplesmente humano. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" Beatriz disse depois que terminaram de comer e seu Osvaldo voltou para a cozinha. "Pode."
Por que você realmente me chamou para trabalhar na sua empresa? E não me dê a resposta corporativa sobre mérito e competência. Quero a verdade. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, brincando com o guardanapo entre os dedos. Porque quando você entrou naquela sala de aula por engano, foi a primeira vez em anos que alguém me surpreendeu de verdade. Você não estava tentando me impressionar, não sabia quem eu era, não queria nada de mim. Você era só você. E isso foi refrescante de uma forma que eu nem sabia que precisava. E agora? Agora que eu trabalho para você. Agora, ele disse, encontrando os olhos dela, estou tentando descobrir como separar o que sinto como Gabriel Pessoa do que preciso fazer como Gabriel CEO. E não está sendo fácil. Beatriz sentiu o coração acelerar. O que você sente como Gabriel Pessoa? Antes que ele pudesse responder, o telefone de Gabriel tocou. Ele olhou para a tela e franziu o senho. Desculpe, é Leonardo. Meu sócio não ligaria agora se não fosse importante. A ligação durou apenas alguns minutos, mas Beatriz viu a expressão de Gabriel mudar gradualmente de relaxamento para preocupação. Quando ele desligou, parecia tenso novamente. Problema na empresa? Ela perguntou. Você poderia dizer isso? Gabriel respondeu, passando a mão pelo cabelo. Parece que nossa saída juntos hoje não passou despercebida. Leonardo disse que Marina já espalhou pela empresa que você está recebendo tratamento especial do CEO. Beatriz sentiu o estômago afundar. E isso é ruim para você? Potencialmente muito ruim? Marina tem influência com vários investidores importantes da empresa. Se ela decidir que você é uma distração para mim, ela pode me demitir. Ela pode tornar sua vida profissional um inferno, até você querer sair sozinha. Beatriz ficou em silêncio, processando a informação. Portanto, depois de um momento, ela suspirou e sorriu com uma ironia que não sentia. Bem, pelo menos duramos mais que os pastéis. Gabriel a encarou, surpreso com a leveza dela diante da situação. Você não está brava? Brava com quem? Com você por me convidar para sair? Com Marina por ser profissionalmente mesquinha? Com o universo por tornar as coisas complicadas? Beatriz balançou a cabeça. Ficar brava não vai resolver nada. Mas tenho uma pergunta importante. Qual? Você vai deixar Marina e os investidores ditarem com quem você pode ou não pode sair? A pergunta pegou Gabriel desprevenido. Ele abriu a boca para responder. Depois a fechou, claramente lutando com a resposta. É uma pergunta simples, Gabriel. Beatriz continuou, sua voz gentil, mas firme. Ou você é dono da sua própria vida, ou é apenas um fantoche muito bem vestido. Não é tão simples assim. Claro que é. Você pode escolher ser Gabriel Pessoa ou Gabriel CEO, mas não pode ser os dois ao mesmo tempo quando eles querem coisas diferentes. E hoje à noite, aqui neste lugar que significa algo real para você, eu conheci Gabriel Pessoa. E eu gosto dele. Gabriel a estudou com uma intensidade que fez Beatriz se mexer desconfortavelmente na cadeira. E se Gabriel Pessoa tomar decisões que afetem negativamente Gabriel CEO? E se isso significar problemas para a empresa? Para você? Então, Gabriel Pessoa vai ter que ser inteligente o suficiente para encontrar uma forma de proteger as duas coisas que importam para ele. Beatriz respondeu. Mas a primeira decisão que ele precisa tomar é: eu importo para ele? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio que precede grandes decisões, grandes mudanças, grandes riscos. Beatriz podia quase ver Gabriel pesando suas opções, lutando entre a segurança do conhecido e a promessa do inexplorado. Finalmente, ele estendeu a mão por cima da mesa, encontrando a dela. Você importa, mais do que deveria, considerando que nos conhecemos há tão pouco tempo, mais do que é prudente, considerando nossas circunstâncias. Mas importa. Beatriz entrelaçou os dedos com os dele, sentindo uma faísca de algo que poderia ser amor ou poderia ser apenas a emoção de algo proibido. Então vamos descobrir juntos o que fazer com isso. Quando saíram da lanchonete, depois de Gabriel brigar com seu Osvaldo para conseguir pagar a conta,
Ambos sabiam que haviam cruzado uma linha. Já não eram apenas patrão e funcionária, nem mesmo apenas duas pessoas que se atraíam mutuamente. Eram cúmplices em algo que poderia dar muito certo ou muito errado. "Posso te dar uma carona para casa?" Gabriel perguntou quando chegaram à calçada. "Melhor não", Beatriz respondeu, embora quisesse aceitar. "Amanhã vai ser um dia interessante no escritório. Melhor eu chegar por meus próprios meios." Gabriel assentiu, entendendo a sabedoria por trás da decisão. "Beatriz? Sim. Amanhã no escritório talvez seja melhor mantermos distância. Pelo menos até descobrirmos como lidar com isso." "Concordo. Mas Gabriel..." "Sim. Isso não significa que vamos desistir. Significa apenas que vamos ser estratégicos." Gabriel sorriu e Beatriz viu naquele sorriso toda a promessa de aventuras que estavam por vir. Estratégicos. "Gosto disso." Mas enquanto Gabriel dirigia para casa e Beatriz esperava o ônibus, nenhum dos dois sabia que Marina Santos havia passado a tarde inteira fazendo ligações. Ou que naquele exato momento, Augusto Carvalho, o maior investidor individual da Ventura Agro, estava marcando uma reunião para a manhã seguinte com um único item na pauta: a inadequação profissional do CEO e suas possíveis consequências para a empresa. A guerra ainda não havia começado oficialmente, mas as primeiras batalhas já estavam sendo planejadas. Beatriz chegou ao escritório na manhã seguinte com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Havia decidido durante a viagem de ônibus que, independentemente do que Marina ou qualquer outra pessoa pensasse sobre sua relação com Gabriel, ela provaria seu valor profissional de forma incontestável. Portanto, quando passou pela recepção às 7:30 da manhã, 1 hora antes do expediente oficial, estava pronta para trabalhar mais duro do que jamais havia trabalhado. O departamento de TI estava quase vazio, apenas ela e 2 colegas que chegavam sempre cedo. Perfeito. Beatriz ligou seu computador e mergulhou no projeto de otimização do sistema de rastreamento, determinada a terminá-lo antes do prazo previsto. Mas sua concentração foi quebrada quando ouviu vozes alteradas vindas da sala de reuniões próxima. "Completamente inadequado para alguém em sua posição, Gabriel." A voz era masculina, grave, autoritária. "Você está comprometendo a reputação da empresa inteira por causa de uma garota qualquer." Beatriz reconheceu a voz que respondeu: "Gabriel." Mas um Gabriel que ela nunca havia ouvido antes, frio e controlado. "Augusto, minha vida pessoal não é assunto da empresa. Sua vida pessoal se torna assunto da empresa quando você decide flertar publicamente com uma funcionária. Marina me contou sobre ontem. Vocês foram vistos saindo juntos, Gabriel. Isso é um escândalo esperando para acontecer." Beatriz sentiu o sangue gelar nas veias. Ela sabia que deveria parar de escutar, voltar ao trabalho, fingir que não havia ouvido nada. Mas algo a manteve ali, paralisada, ouvindo sua vida profissional sendo dissecada por homens que nem sequer a conheciam. "Augusto." A voz de Gabriel estava perigosamente baixa agora. "Você está ultrapassando todos os limites. Eu sou o seu maior investidor individual. Tenho dezenas de outras empresas que dependem do sucesso da Ventura Agro. E você quer jogar tudo isso fora por quê? Por uma estagiária que trabalha aqui há 2 dias?" Foi então que Marina falou, sua voz doce como mel envenenado. "Gabriel, todos nós sabemos que você é um homem íntegro, mas às vezes quando estamos solitários, podemos tomar decisões baseadas em impulso, ao invés de razão. Talvez seja melhor admitir que a contratação da senhorita Tavares foi um erro de julgamento." "Um erro?" Gabriel repetiu. E Beatriz podia imaginar a expressão gelada em seu rosto. "Um erro compreensível." Augusto concordou rapidamente. "Você é jovem, solteiro, é natural que uma garota bonita chame sua atenção. Mas agora é hora de ser maduro. Demita-a hoje, antes que isso vire um problema maior." "E se eu me recusar?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz prendeu a respiração.
seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos no andar podiam ouvi-lo. Então, Augusto disse finalmente, talvez seja hora de reconsiderarmos nossa parceria, Gabriel. Existem outros jovens empresários talentosos em Campo Grande que poderiam se beneficiar do tipo de investimento que fizemos em você. Era uma ameaça clara, brutal em sua simplicidade. Beatriz fechou os olhos, sentindo náusea. Gabriel estava sendo forçado a escolher entre sua empresa, seu sonho, sua vida inteira, e ela, uma mulher que ele conhecia há apenas algumas semanas. A escolha era óbvia. Entendo perfeitamente sua posição, Augusto, Gabriel disse, e Beatriz começou a se preparar mentalmente para a demissão que estava por vir. E aprecio sua preocupação com o futuro da empresa. Ótimo. Sabia que você seria sensato. Augusto parecia aliviado. Marina pode tratar dos detalhes legais da demissão. Mas, Gabriel continuou, e havia algo diferente em sua voz agora, algo que fez Beatriz abrir os olhos. Vocês parecem ter esquecido de algo fundamental. O que seria? Que eu construí esta empresa do zero. Que cada contrato, cada inovação, cada sucesso que vocês tanto prezam veio do meu trabalho, da minha visão, da minha dedicação. E vocês realmente acham que vão me chantagear sobre com quem eu posso ou não posso me relacionar? O tom de Gabriel estava mudando, ficando mais forte, mais decidido. Beatriz se aproximou mais da porta, mal conseguindo respirar. Gabriel, você está sendo emocional, Marina começou. Estou sendo lúcido pela primeira vez em meses. Gabriel a interrompeu. Vocês sabem qual é o problema? Não é Beatriz, é vocês. É essa mentalidade de que podem controlar cada aspecto da minha vida porque investiram dinheiro na minha empresa. Gabriel, pense bem no que está fazendo. Augusto tentou intervir. Pensei. E aqui está minha decisão. Beatriz Tavares permanece na empresa porque ela é uma profissional competente que merece estar aqui. Se vocês não conseguem aceitar isso, então talvez sejam vocês que precisem reavaliar se querem continuar associados a alguém que valoriza o mérito acima da política. Beatriz teve que se apoiar na parede. Gabriel estava defendendo-a, estava arriscando tudo por ela. Você está louco! Augusto explodiu. Está jogando fora anos de trabalho por causa de uma garota que você mal conhece. Não, Gabriel respondeu, e sua voz estava calma novamente, mas havia aço nela. Estou defendendo meu direito de tomar minhas próprias decisões e meu direito de avaliar funcionários baseado em competência, não em intrigas de escritório. Isso é o fim, Gabriel. Retiro meu investimento hoje mesmo. Sua prerrogativa. Mas deixe-me esclarecer uma coisa, Augusto. Se você sair, vai descobrir que não é tão indispensável quanto pensa. Esta empresa sobreviveu antes de você e sobreviverá depois. Beatriz ouviu passos pesados se aproximando da porta e rapidamente voltou para sua mesa, fingindo estar concentrada no computador. Augusto passou por ela como um furacão, sem nem olhar em sua direção. Marina veio atrás, mas parou ao lado da mesa de Beatriz. Aproveite enquanto pode, Marina murmurou baixinho, só para Beatriz ouvir. Homens como Gabriel enjoam rapidinho de brinquedos novos. Depois que Marina se afastou, Beatriz ficou olhando para a tela do computador sem ver nada. Suas mãos tremiam ligeiramente e ela não sabia se era de raiva, medo ou emoção pura pelo que acabara de acontecer. Gabriel havia escolhido ela, havia arriscado sua empresa por ela. Mas a que custo? Beatriz, a voz dele atrás dela, a fez pular na cadeira. Ela se virou e viu Gabriel parado ali, com os cabelos desalinhados, como se tivesse passado as mãos por eles várias vezes. Gabriel, Você ouviu, ele disse. Não era uma pergunta. Eu não queria, mas... Está tudo bem. Na verdade, é melhor que você saiba exatamente em que situação estamos. Beatriz se levantou, percebendo que várias pessoas no departamento estavam tentando discretamente ouvir a conversa. Gabriel, você não deveria ter feito isso. Minha empresa vai ficar bem. Augusto é apenas um investidor, não é dono de nada.
E Marina? Gabriel olhou na direção que ela havia tomado. Marina está ultrapassando seus limites há muito tempo. Mas e se outros investidores pensarem como ele? E se você perder tudo por minha causa? Gabriel deu um passo mais perto, abaixando a voz. Beatriz, você realmente acha que eu construí tudo isso para viver como prisioneiro das opiniões alheias? Que eu trabalhei tanto para chegar aqui só para deixar outros decidirem como devo viver minha vida? Não, mas... Não há mas. Aqui está a verdade. Você vale o risco. O que sinto por você vale o risco. E se isso assusta você tanto quanto me assusta, pelo menos estamos na mesma situação. Beatriz o encarou, procurando por sinais de arrependimento, de dúvida, de segunda intenções. Mas tudo o que viu foi determinação e algo que poderia ser amor nascente, brilhando em seus olhos escuros. E agora? Ela perguntou. Agora? Gabriel sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que ele havia dado naquela manhã. Agora vamos trabalhar. Você vai terminar esse projeto e me mostrar por que apostar em você foi a melhor decisão que já tomei. E eu vou descobrir exatamente quais investidores são realmente parceiros e quais são apenas pessoas tentando comprar influência. Gabriel? Sim? Obrigada. Por acreditar em mim. Por me defender. Obrigada a você, ele respondeu, por me fazer lembrar quem eu realmente sou. Quando Gabriel se afastou, Beatriz voltou ao trabalho com uma energia renovada. Mas ela não notou Esperança, observando-a com preocupação do outro lado da sala. Nem viu quando Marina voltou e teve uma conversa sussurrada com 2 funcionários próximos à porta. A guerra havia sido declarada oficialmente e Beatriz estava bem no centro dela. A questão agora era se o amor seria forte o suficiente para sobreviver ao que estava por vir. 2 semanas se passaram desde o confronto na sala de reuniões, e a tensão no escritório da Ventura Agro era quase palpável. Beatriz havia se tornado o centro de todas as conversas, o assunto que parava abruptamente quando ela entrava em uma sala, o motivo de olhares curiosos e sussurros pelo corredor. Mas para surpresa de muitos, especialmente Marina, ela não apenas sobreviveu ao escrutínio, como prosperou sob pressão. O projeto de otimização do sistema de rastreamento, que deveria levar 1 mês para ser concluído, estava praticamente finalizado em 2 semanas. Beatriz havia identificado 3 falhas críticas que estavam custando à empresa milhares de reais mensalmente e proposto soluções elegantes que impressionaram até os técnicos mais experientes. Portanto, quando Carlos apresentou os resultados preliminares do trabalho dela na reunião semanal de departamento, até Marina teve que admitir, através de dentes cerrados, que a performance era satisfatória. Satisfatória, Esperança comentou depois da reunião, balançando a cabeça em descrença. A garota acabou de economizar para a empresa o equivalente ao salário anual de 3 funcionários. E Marina chama isso de satisfatório. Beatriz estava organizando seus arquivos quando ouviu a conversa. Pelo menos ela não disse que foi horrível. Ela brincou, tentando manter o tom leve. Você está sendo muito compreensiva com ela. Esperança observou. Marina está claramente tentando sabotar você. Era verdade. Nos últimos dias, Beatriz havia notado pequenas coisas. Projetos sendo reatribuídos sem explicação, reuniões importantes das quais ela era esquecida, relatórios que desapareciam misteriosamente de sua mesa. Mas ela havia decidido combater a sabotagem com excelência profissional, documentando tudo meticulosamente e sempre entregando resultados que eram impossíveis de criticar. Gabriel havia mantido a promessa de manter distância profissional durante o expediente, mas isso não significava que eles não se comunicassem. Mensagens discretas, olhares significativos quando se cruzavam no corredor e um encontro casual no elevador ocasional mantinham a conexão viva. Mas Beatriz sentia que a pressão estava cobrando seu preço em Gabriel. Ele parecia mais tenso, mais cansado, como se estivesse lutando batalhas em múltiplas frentes.
A situação chegou ao ponto crítico numa quinta-feira à tarde, quando Beatriz foi convocada para uma reunião de avaliação de desempenho extraordinária. O timing era suspeito. Ela estava na empresa há apenas 3 semanas e avaliações formais normalmente aconteciam após 3 meses. A reunião foi realizada na sala de conferências principal, com Marina, Carlos e um representante do jurídico que Beatriz não conhecia. A ausência conspícua de Gabriel fez seu estômago se contrair de apreensão. Beatriz, Marina começou, com aquele sorriso gelado que Beatriz havia aprendido a temer. Esta reunião é uma formalidade necessária, considerando algumas preocupações que surgiram sobre sua adequação cultural à empresa. Preocupações? Beatriz perguntou, mantendo a voz calma, embora seu coração estivesse disparado. O representante jurídico, um homem magro chamado Dr. Ferreira, folheou alguns papéis antes de falar. Foram feitas algumas alegações sobre comportamento inadequado no ambiente de trabalho, relacionamentos inapropriados com superiores, uso de influência pessoal para obter vantagens profissionais. Com todo respeito, Dr. Ferreira, Beatriz interrompeu, quem fez essas alegações? E que evidências existem para apoiá-las? Marina se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Várias pessoas relataram observações. Pessoas com nomes? Observações específicas? Beatriz insistiu, porque se vamos falar sobre comportamento profissional, eu gostaria de saber exatamente do que estou sendo acusada. Carlos, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou. Beatriz, ninguém está acusando você de nada específico, mas existe uma percepção. Uma percepção baseada em quê? Beatriz perguntou, sua paciência finalmente se esgotando. Em meu trabalho? Porque posso mostrar relatórios detalhados de tudo que produzi nas últimas 3 semanas. Em meu comportamento? Porque chego cedo, saio tarde e trato todos com respeito profissional. Ou a percepção é baseada no fato de que o CEO da empresa me convidou para um café e algumas pessoas decidiram transformar isso em escândalo? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Doutor, Ferreira olhou para Marina, que olhou para Carlos, que pareceu querer estar em qualquer lugar menos naquela sala. Beatriz, Marina disse finalmente, talvez seja melhor para todos se você considerasse outras oportunidades. Podemos fornecer excelentes referências, uma compensação generosa. Vocês estão me demitindo? Beatriz perguntou diretamente. Estamos oferecendo uma transição mutuamente benéfica. Dr. Ferreira começou. Estão me demitindo, Beatriz repetiu, mais para si mesma que para eles. Depois de 3 semanas de trabalho exemplar, vocês estão me demitindo porque saí para tomar café com Gabriel. Foi então que a porta da sala de conferências se abriu bruscamente e Gabriel entrou como um furacão. Desculpem a interrupção, ele disse, mas seu tom indicava que ele não estava nem um pouco arrependido. Gabriel? Marina se levantou rapidamente. Esta é uma reunião privada de RH sobre minha funcionária, o que a torna minha responsabilidade também. Gabriel respondeu, dirigindo-se diretamente para a cadeira ao lado de Beatriz. Continuem, por favor. O que exatamente estão discutindo? O desconforto na sala era quase físico agora. Doutor. Ferreira folheou seus papéis nervosamente antes de responder. Estávamos discutindo algumas preocupações sobre adequação cultural. Baseadas em quê? Gabriel perguntou, ecoando exatamente a pergunta que Beatriz havia feito. Marina respirou fundo, claramente decidindo apostar tudo ou nada. Gabriel, todos sabemos que sua proximidade com a senhorita Tavares está causando problemas na empresa. Funcionários estão questionando se ela recebe tratamento especial. Investidores estão preocupados com sua imagem profissional. Que funcionários? Gabriel perguntou calmamente. Nomes, por favor. Bem, eu... E que investidores? Porque conversei com a maioria deles nas últimas 2 semanas e nenhum mencionou preocupações sobre Beatriz especificamente.
Eles mencionaram preocupações sobre boatos e fofocas circulando na empresa, mas isso é bem diferente. Beatriz observou fascinada enquanto Gabriel sistematicamente desmontava cada argumento que Marina havia construído. Era como assistir a um mestre estrategista em ação. Gabriel, doutor. Ferreira tentou intervir. Do ponto de vista legal, é melhor prevenir qualquer aparência de impropriedade. Do ponto de vista legal, Gabriel o interrompeu. É melhor ter documentação sólida antes de demitir alguém sem justa causa. E imagino que vocês têm essa documentação, correto? Mais silêncio. Gabriel se virou para Beatriz. Você gostaria de continuar trabalhando aqui? Sim, ela respondeu sem hesitação. Eu amo meu trabalho. Amo os desafios, amo a equipe do TI, amo a sensação de fazer diferença. Só não amo ser tratada como se minha competência fosse secundária aos boatos sobre minha vida pessoal. Perfeito! Então está decidido. Gabriel se levantou. Beatriz continua na empresa. Carlos, você pode encaminhar o relatório de desempenho dela para minha mesa? Gostaria de revisar pessoalmente. Gabriel, você não pode simplesmente... Marina começou. Posso e estou fazendo. E Marina, gostaria de ter uma conversa particular com você depois, sobre limites profissionais e sobre o que acontece quando alguém ultrapassa esses limites repetidamente. Quando Gabriel e Beatriz saíram da sala, deixando para trás uma Marina visivelmente abalada e um Dr. Ferreira confuso, Beatriz sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Gabriel, ela disse quando chegaram ao corredor, você não precisa me salvar toda vez. Não estava te salvando, ele respondeu. Estava protegendo uma funcionária valiosa de assédio moral, disfarçado de política corporativa. Há uma diferença. Mesmo assim, Gabriel parou de andar e se virou para encará-la. Beatriz, você realmente acha que fiz isso por você? Fiz por mim. Porque uma empresa que demite pessoas competentes por causa de fofocas não é uma empresa que eu quero dirigir. Havia verdade naquelas palavras, mas Beatriz também viu algo mais nos olhos dele. Algo que fez seu coração acelerar e sua resolução de manter distância profissional vacilar. Gabriel, sim, obrigada. Novamente. Pare de me agradecer e volte ao trabalho. Tenho a sensação de que os próximos dias vão ser interessantes e precisamos estar preparados. Beatriz assentiu e se dirigiu de volta ao departamento de TI, onde encontrou Esperança e vários colegas fingindo trabalhar, mas obviamente esperando para ouvir o que havia acontecido. E então? Esperança perguntou baixinho. Continuo empregada, Beatriz respondeu ligando seu computador. E Marina? Beatriz sorriu e havia algo feroz naquele sorriso. Acho que Marina vai descobrir que subestimou tanto Gabriel quanto eu. Mas enquanto mergulhava de volta no trabalho, Beatriz não podia deixar de se perguntar quanto tempo mais essa situação poderia durar. Cada vitória parecia apenas aumentar a determinação de Marina em destruí-la. E ela sabia que a próxima batalha seria ainda mais brutal. A questão era, ela e Gabriel seriam fortes o suficiente para sobreviver ao que estava por vir? A resposta viria mais cedo do que ela imaginava. Epílogo. 6 meses depois, Beatriz estava na varanda do apartamento que agora dividia com Gabriel, observando o pôr do sol pintar o céu de Campo Grande com tons alaranjados e rosados. Era surreal pensar em como sua vida havia mudado desde aquele dia em que recusou um emprego por orgulho e teimosia. A Ventura Agro não apenas sobreviveu à saída de Augusto Carvalho, como prosperou. Outros investidores, atraídos pela inovação e pelos resultados consistentes, preencheram rapidamente o vazio deixado pelo financiador tradicional. O sistema otimizado por Beatriz havia economizado à empresa mais de R$200 mil no primeiro trimestre, e ela agora liderava toda a divisão de tecnologia da informação. Marina Santos havia pedido demissão 3 meses atrás, depois que uma auditoria interna revelou várias irregularidades em seus relatórios e práticas de RH. Sua substituição,
uma mulher competente e pragmática chamada Sandra Oliveira, havia transformado o Departamento de Recursos Humanos em um ambiente muito mais colaborativo e profissional. Pensando em quê? Gabriel perguntou, aparecendo na varanda com 2 xícaras de café e se sentando ao lado dela, na cadeira de balanço que haviam comprado no mês anterior. Em como às vezes as melhores decisões são as que tomamos por impulso, Beatriz respondeu, aceitando o café e se aconchegando contra ele. Se eu tivesse aceito aquela proposta de emprego na primeira vez, provavelmente nunca teríamos nos conhecido de verdade. Você teria aceito eventualmente, Gabriel disse, beijando o topo de sua cabeça. Sou muito persistente quando quero alguma coisa. Arrogante, Beatriz o corrigiu, mas estava sorrindo. Confiante, ele rebateu. E certo, como os fatos provaram. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, observando a cidade se preparar para a noite. O telefone de Gabriel tocou, mas ele o ignorou. Uma mudança significativa do homem que costumava responder toda ligação imediatamente. Não vai atender? Beatriz perguntou. É Leonardo, provavelmente querendo confirmar se estaremos no churrasco dele no sábado. E nós estaremos. Então pode esperar. Beatriz riu. Leonardo havia se tornado um dos maiores apoiadores do relacionamento deles, sempre dizendo que Gabriel estava muito mais relaxado e humano desde que estava com ela. Ele vai ficar irritado se você não atender. Que fique. Estou ocupado aproveitando um momento perfeito com a mulher que amo. As palavras saíram naturalmente, como se Gabriel as dissesse todos os dias. Mas Beatriz sentiu o coração acelerar, como sempre acontecia quando ele falava sobre amor. Ainda era novo para ambos. Esse sentimento que havia crescido de atração mútua para algo profundo e verdadeiro. Eu também te amo, ela respondeu, virando-se para beijá-lo suavemente. Mesmo quando você está sendo arrogante. Especialmente quando estou sendo arrogante, Gabriel a corrigiu, aprofundando o beijo. Quando se separaram, Beatriz suspirou contente. Sabe o que é engraçado? Todo mundo nos escritórios de Campo Grande ainda fala sobre nós. A secretária do dentista do meu primo comentou outro dia que somos o casal que provou que relacionamentos de escritório podem dar certo. Somos famosos, Gabriel brincou. Ícones românticos locais. Ícones que quase destruíram uma empresa por teimosia mútua. Ícones que salvaram uma empresa de se tornar um ambiente tóxico controlado por pessoas pequenas, Gabriel a corrigiu. E que provaram que às vezes vale a pena lutar pelo que é certo, mesmo quando todos dizem que você está louco. Beatriz se aninhou mais perto dele, pensando nas palavras da tia Nilda quando ela contou sobre o relacionamento. Quem é de verdade brilha sem esforço, minha filha, e vocês dois juntos brilham tanto que até cego enxerga. Gabriel? Você se arrepende de alguma coisa? Das brigas, da pressão, de ter arriscado tanto? Gabriel ficou quieto por um momento, considerando a pergunta seriamente. Me arrependo de ter demorado tanto para perceber que você valia qualquer risco. Me arrependo de ter deixado Marina causar problemas por tanto tempo antes de agir. Me arrependo de quase ter perdido você por medo do que outras pessoas pensariam. Mas não se arrepende de ter lutado por nós? Nunca. Foi a melhor decisão que já tomei na vida. O telefone de Gabriel tocou novamente, e desta vez Beatriz o empurrou levemente. Atende. Pode ser importante. Gabriel suspirou e atendeu. Leonardo, espero que seja uma emergência. O quê? Quando? Não vi as notícias. Ok, obrigado por avisar. O que foi? Beatriz perguntou, preocupada com a expressão de Gabriel. Augusto Carvalho acabou de ser preso por sonegação fiscal. Aparentemente, a Receita Federal estava investigando ele há meses. Beatriz ficou boquiaberta. Sério? Leonardo disse que está saindo em todos os jornais locais. Empresário conhecido por investimentos em agronegócio é preso em operação contra sonegação. Nossa! E pensar que ele queria nos dar lições de moral e ética empresarial. Gabriel balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Sabe o que isso significa? Que
que o universo tem senso de humor e que talvez, só talvez, pessoas íntegras tenham mais chances de sucesso a longo prazo que pessoas que só se preocupam com aparências. Você acha que Marina sabia? Honestamente, não me importa. Ela está fora da nossa vida. Augusto está fora da nossa vida. E nós estamos aqui juntos construindo algo real. Beatriz sorriu, sentindo uma gratidão profunda por como as coisas haviam se resolvido. Então, para onde vamos a partir daqui? Para onde você quiser, Gabriel respondeu, beijando sua mão. Mas eu gostaria de sugerir que começássemos pensando em tornar essa situação de morar juntos mais oficial. O coração de Beatriz pulou. Oficial como? Gabriel sorriu, aquele sorriso meio tímido que ela havia aprendido a amar. Como em Beatriz Tavares, você gostaria de se casar comigo e me aturar sendo arrogante pelo resto da vida? Gabriel Ventura, Beatriz respondeu, sentindo lágrimas de felicidade nos olhos. Eu pensava que você nunca ia perguntar. Isso é um sim? É um obviamente sim, mas só se você prometer continuar me levando na lanchonete do seu Osvaldo pelo menos uma vez por mês. Gabriel riu alto. Aquela risada livre que ela havia escutado pela primeira vez naquela lanchonete e que sabia que queria ouvir pelo resto da vida. Combinado. Seu Osvaldo vai ficar radiante quando souber que vai ter um casamento para comemorar. Enquanto Gabriel a beijava no meio da varanda, com o som da cidade ao fundo e o céu pintado de cores impossíveis, Beatriz pensou que, às vezes, as melhores histórias começam com as decisões mais difíceis. Ela havia recusado um trabalho sem pensar, mas o milionário por trás da proposta não parou de pensar nela. E agora, 6 meses depois, ela sabia que algumas apostas valiam todos os riscos do mundo.